Bom dia, mais um Reflitamos Juntos. Antes de começar a reflexão, pediria a todos aqueles que gostarem desse momento reflexivo que dê o seu joinha e, se não for inscrito ainda, se inscrevam no canal. Tenham um bom dia. Chegamos ao quarto ponto da espiritualidade do movimento dos focolares, o amor ao próximo. Na vivência da palavra, Kiara e suas primeiras companheiras descobriram que uma das mais importantes vontades de Deus era o amor ao irmão, uma ação que não está desassociada do amor a Deus. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mateus, capítulo 22, versículo 37 a 40. E se alguém diz, eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também o seu irmão. 1 João, capítulo 4, versículo 20 e 21. Como já nos foi dito, Kiara e as suas primeiras companheiras começaram essa experiência maravilhosa com Deus durante a Segunda Guerra Mundial, que estava destruindo tudo que encontrava pela frente. E foi através dessas destruições que Deus passa a elas uma grande lição: que tudo na vida passa, que tudo é vaidade das vaidades. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Eclesiástico, capítulo 1, versículo 2. E foi neste contexto que elas se perguntaram: mas existirá um ideal nesta vida que não passe jamais? Que nenhuma bomba possa destruí-lo? A qual podemos nos doar toda a ele? E de imediato veio a resposta: sim, tem. Deus. Deus que ali, no meio da guerra, fruto do ódio, nos apareceu mais do que nunca pelo que é amor. O amor de Deus, e decidimos fazer dele o ideal da nossa vida. Com essa decisão, elas começaram a se perguntar como poderiam viver esse ideal, que é Deus amor, junto a todos naquela situação de guerra. Como vimos, a palavra é o ponto de partida para podermos viver o amor aos irmãos, porque é na Escritura que encontramos todas as respostas para as nossas ações cotidianas. E foi realmente ali que Deus mostrou a elas o que deveriam fazer naquele momento de tantas desgraças e incertezas. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Levítico, capítulo 19, versículo 17 e 18. E Mateus 22, 34 e 40. Mas quem eram esses próximos? Mais uma vez, elas tiveram do livro sagrado a resposta. Porque tive fome e deste-me de comer. Tive sede e deste-me de beber. Era estrangeiro e hospedastes-me. Estava nu e vestistes-me. Adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos?
E quando te vimos enfermos ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo, o rei lhes dirá: em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus capítulo 25, versículo 35 a 40. E foi com esse entendimento que elas passaram a viver sempre em prol dos irmãos mais necessitados, e durante a guerra fizeram muitas experiências a esse respeito, como a de ir diante de Jesus a Eucaristia e pedir-lhe um sapato número 42 para um pobre, e quando saíam da igreja, uma jovem vai até elas e lhe entrega uma caixa com o sapato número 42. E quando tinham apenas um ovo para preparar a refeição, e chega uma senhora pedindo ajuda, elas não procuram pensar até 3 e dão aquele único ovo à senhora. Logo em seguida, chega uma delas com uma sacola de ovos que tinha ganho em providência. Com essas e tantas outras experiências que fizeram, viram que as palavras de Jesus eram verdadeiras. E recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: há mais alegria em dar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. Pois é, elas viviam alegres, apesar do momento ser de destruições, angústias e abandonos. Nada podia abalá-las, pois cada ação que elas faziam lhes preenchia o coração de alegria. O mandamento do amor ao próximo nos foi dado em Levítico 19, capítulo 17 e 18. Jesus o retoma ou o relembra, já que os doutores da lei e os fariseus já o tinham esquecido, nas suas caminhadas e ensinamentos junto às multidões. O momento mais importante para ele, quando fala do amor ao próximo, é quando é interpelado sobre o qual é o maior mandamento, e sem muita cerimônia diz àqueles que o interpelam, que são 2, o amor a Deus e o amor ao irmão. Chiara viu que para chegar até Deus é preciso passar pelo irmão. Não existe outro caminho. E Gino Giordani, um político italiano e membro do movimento dos focolares, nos diz que para viver o amor ao irmão é preciso lembrarmos sempre desse tripé, Deus, o irmão e eu. Portanto, não existem experiências de amor ao irmão individualista, porque para que se possa amar é necessário que exista o objeto do amor, que nesse caso é o irmão. Mesmo que seja apenas um que ame, é necessário, como já vimos, o outro. Mas qual é o valor desse amor ao irmão, já que ele é unilateral? É imensurável. Se assim não fosse, Jesus não o teria colocado no mesmo patamar do amor a Deus. O amor ao irmão nos convida a nos despojarmos de nós mesmos. Vejam, por exemplo, o convite que Jesus fez ao jovem rico, que já vivia segundo os mandamentos. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma tua cruz e segue-me. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Quão maravilhoso é Jesus que nos faz ver o que é mais importante para a nossa vida espiritual e humana. Podemos dizer, com as palavras e os costumes de hoje, que o jovem rico era uma pessoa de igreja, ia à missa sempre, procurava participar das pastorais e de outras atividades da paróquia, rezava o terço, fazia parte de grupos de orações, dava o dízimo, era caridoso e misericordioso. Mas lhe faltava uma coisa: desapegar-se de si mesmo, dos seus bens, que podem ser, para nós hoje, materiais, espirituais, laboriais ou até mesmo artísticos, isto é, tudo aquilo que nos enche de orgulho e soberba, fazendo com que o nosso ego seja mais forte do que o amor ao irmão. Jesus nos mostra que para amar verdadeiramente o irmão é necessário que estejamos vazios, que sejamos uma folha em branco para poder acolher toda a escrita que o irmão queira fazer nela. Em nenhum momento
da sua caminhada, Jesus rejeitou alguns irmãos, acolheu a todos que dele se aproximou, não se importando com a classe social, a raça e a cor. Quem ama de verdade acolhe a todos, pois tem o coração puro e bem espaçoso para que possa caber o maior número de irmãos possíveis. Porque, como nos disse Santo Agostinho, a medida do amor de Deus não tem medida. Eis o quarto ponto da espiritualidade do movimento dos populares. É ele que nos leva ao encontro dos irmãos, e não só isso, mas a amá-los concretamente, pois se quisermos realmente conquistar o mundo para o bem, é preciso que vivamos o amor no seu maior alto grau. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 13. Marcos Laurentino.